Bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Mais um programa Protocolo X, gerador de conhecimento. De segunda a sexta, 7 às 7h50, estamos aqui na 107 FM, Rio de Janeiro, trazendo conhecimento inédito para vocês. Sempre é, porque é uma maneira de você poder se erguer, de você poder mudar a maneira de pensar, de refletir, e começar a trazer os resultados, né? Aquilo que você tanto busca para a sua vida, né? Existem maneiras aí muito fáceis de você poder melhorar, transformar e trazer para você tudo aquilo que você busca, né? Infelizmente, né, dentro do mundo que vivemos, cria-se toda vamos dizer assim, um monte de coisa, né? Cria-se uma linguagem fechada, uma coisa misteriosa, né? É onde as pessoas não creem que conseguem caminhar por si próprias, com as próprias pernas, né? Mas o conhecimento, a metafísica, é um caminho independente, no qual você caminha por si próprio. Quando você começa a dominar a ideia de tudo como funciona, né? O resultado chega até você da melhor maneira possível. Todos os nossos programas são gravados e depois sobem para o canal do YouTube, onde você pode aí estar revendo, ouvindo novamente, né, participando, copiando os apelos, né, aprendendo um pouquinho mais. Desde o dia 1º de abril, nós estamos aí firmes nesse movimento, né, trazendo tudo aquilo que hoje nos é necessário para podermos estar caminhando dentro da estrutura dessa nova era, desse caminho que é um caminho novo, né, que não tem cartilha, não tem nada, né? Então nós temos que ir usando o conhecimento e buscando para que de alguma maneira o resultado ele surja, né, ele apareça e nos traga aí aquilo que de alguma forma possa nos ajudar e fazer com que nós estamos aí totalmente em crescimento, né? Nosso canal do YouTube é Instituto de Expansão da Consciência, Alma do Mundo. Nosso site, institutoalmadomundo.com.br, né? Muitos cursos lá em EAD, livros, muito material, velas, muito material para você poder estar em andamento, né? As velas são veladores, são sustentação, é uma extensão do conhecimento, né? Não é um produto. Você agrega aos movimentos, como a gente faz a chama verde limão, você tem a vela chama verde limão, né? Onde você agrega, né, numa situação, uma questão que você está vivendo, para poder trazer respostas, trazer caminhos, né? O universo ele é criado de atenção, né? Então, lembra, eu sempre falo para vocês isso. Você vai estar sempre onde a sua atenção está. Então, a pessoa está lá preocupada, ela está pensando, pensando, pensando. Então, alguém fala assim, não, você está longe. Então, claro, você está lá no problema. Não é isso? Tem alguém que está internado, está no hospital. Onde você está? Está pensando lá, está lá, uma pessoa muito próxima. Você está totalmente conectado com isso, né? Como tirar isso da cabeça? Você não consegue, né? Então, quando você cria uma consciência que você está onde seu pensamento está, você começa a colocar atenção nisso, falar, até estou pensando nisso, mas eu tenho que me concentrar aqui, porque é isso aqui que vai me trazer o resultado, vai me trazer o caminho que eu necessito, e assim por diante, né? Por isso que muitos caminham e muitos não caminham, né? Porque aquele que põe atenção naquilo que busca, ele realiza. O outro que fica batendo cabeça e olhando para tudo quanto é lado, não realiza nada, né? Eu falo muito isso para os meus aprendizes, né? Porque
Muitos estão participando dos grupos, né? Estão ali vendo, né, o que o professor fala e tal, mas não participa de nada, não faz uma aula, não faz nada, tá ali, né? Esperando sempre uma deixa, alguma coisa gratuita. Então, né? Aí você tem um trabalho como esse, da rádio, né, de poder favorecer, onde as pessoas estão também usando isso, né? E a minha ideia é levar para todo o Brasil, para o mundo. Hoje a tecnologia nos permite isso, né? E dentro das buscas, dos trabalhos que a gente já vem realizando há muito tempo, né, apareceu a oportunidade de estar, né, aqui conectado no Rio de Janeiro, na FM 107, né? E então, se é aqui a oportunidade, é aqui que a gente tem que estar e é aqui que a gente tem que falar, né? Então, o esforço de você manter isso funcionando, né? Porque tudo tem custo, tudo tem uma maneira de você poder se manter, né? Mas o resultado que você obtém favorecendo, né, as pessoas, caminhando, porque assim, logo pela manhã você ouve alguma coisa que mexe com você, que agrega, né, e você passa a refletir, já mudou tudo, porque você mudou o foco, lembra? Você está onde o pensamento está. Então, já estou pensando numa coisa melhor, estou procurando não colocar o foco nos problemas, nas situações, né? No emprego que eu posso perder, né? No relacionamento que está pendurado, um relacionamento com filhos, sociedade, comércio, indústria. Então, hoje, dificilmente alguém não passa por alguma coisa, né? Então, cabe a quem está do outro lado, e que conhece como esse universo funciona, trazer conhecimento, levar movimentação para poder vibrar e elevar a frequência planetária, né? Como eu falei para vocês, a atmosfera, né, o ar que você respira, ele é sagrado. Tudo que você imaginar tem nele, né? Ele é uma atmosfera muito completa, né? E o que acontece? Quando você começa a trabalhar dentro da metafísica, né, que é o outro lado, você leva essa frequência para isso, né? A questão dos apelos, de oração, das palavras, da colocação, da ideia. Então, essa atmosfera começa a vibrar melhor, né? E vai tocando as pessoas estão respirando isso. Então, aquele que está conectado com alguma coisa boa, que tem um coração melhor, ele começa a receber uma ajuda. É aquele que está aí fazendo mal para os outros, tá? Ele tem uma oportunidade de melhorar, de mudar, ele que sabe, né? Senão, é claro, sofre as consequências daquilo que ele está plantando também, né? Então, tudo isso, né, ele vai agregar na vida de vocês, fazendo com que vocês caminhem cada vez mais, né, realizem, obtenham os vossos resultados, colocando atenção naquilo que é necessário. Então, eu tenho que pensar assim, né? Qual é a minha prioridade? O que eu necessito, né? Então, eu tenho que realizar isso, tá? Mas o que de verdade eu priorizo? O que é prioritário para mim? Então, eu vou lá e ponho atenção, né? É claro que eu tenho 10 coisas para realizar, mas alguma coisa é prioridade. Eu tenho que colocar atenção nisso. Naturalmente, o universo ele vai realizando na sequência. O universo não consegue realizar tudo de uma vez, e nem 3, 4 coisas, ou 2 coisas de uma vez só. É uma coisa por vez, né? É um espaço, né, que só pertence a uma coisa, não cabem 2 coisas no mesmo lugar. Então, eu tenho que colocar uma atenção naquilo que eu busco realizar primeiro. Então, eu posso até fazer uma relação, né, que é simples. Eu posso colocar, por exemplo, pegar um papel, né, de preferência, se você puder, um papel sulfite na cor rosa, né, e você coloca lá, né, trabalho de realização dos desejos ou das situações. Nunca uso a palavra problema, porque problema traz mais, né? Então, eu tenho uma situação para solucionar. Então, a pessoa fala assim, eu tenho uma dívida, nós temos um compromisso. Quando você fala que tem dívida, você tem dívida, e as dívidas, elas vão aparecendo, vão crescendo, né?
Então, eu tenho um compromisso com o banco, eu tenho um compromisso com o cartão de crédito, eu tenho um compromisso, né? E em algum momento eu vou saldar esse compromisso, ponto, né? Então, eu tenho que enumerar 10 coisas, colocar um, dois, três, quatro. Então, o que eu busco para a minha vida, né? O que é a minha prioridade? Número um. Número dois, eu vou colocando lá. Quando completar os 10, eu deixo lá esse papel vibrando dentro de uma gaveta, dentro de um livro, de um caderno, né? Procura não dobrar esse papel, né? Põe no meio dessas roupas, enfim, tá? Você pode escrever, eu aconselho escrever a lápis, senão você vai ter que passar limpo da seguinte maneira. Vamos dizer que você colocou uma coisa com prioridade, mas aconteceu a quarta coisa. O quarto se realizou. O que eu faço? Eu tiro o quarto do lugar, né? O número 4, né? E subo todo mundo. Então, o 5 vai para o 4, o 6 vai para o 5, o 7 vai para o 6 e vai sobrar um lá embaixo. Coloca um negócio novo. Ah, mas eu não tenho mais. Põe lá, conhecimento. Eu quero estudar, eu quero aprender mais, eu quero crescer. É isso. Então, você vai entender que as coisas começam a realizar e você está profetizando. Agora, não vai escrever isso, não vai digitar isso em computador, imprimir isso, não funciona. Tem que escrever à mão, né? Com a sua caligrafia, né? Não importa a cor da caneta, não importa se é lápis, caneta, esquece isso. Tem que escrever. Com qualquer coisa, escreve, tá? E põe lá no papel e deixa lá vibrando. Isso é um processo de você começar a realizar as suas coisas. É coisa simples, coisa boba. Mas você está ali colocando atenção nas suas coisas, né? Você está desenhando as ideias dos seus desejos, né? Quando a gente faz isso, eu criei um compromisso com o universo. E o universo realiza um compromisso comigo, com vocês. E aí as coisas começam a se realizar e você vai observando. Então, dali para frente, pensa um pouco nisto, né? Procura falar menos, procura tomar cuidado com as palavras que você usa, né? Procura estudar um pouco, busca, vai, vê lá os vídeos do YouTube, se você não quer fazer uma aula, mas em algum momento depois é importante estudar para poder dominar isso. Quando você faz uma aula, você vai compreender aquilo que eu estou te falando, porque você começa, né, a ir para um caminho diferente. Então, eu posso falar assim, olha, você compreendeu tudo que eu falei? Falar, professor, não, médio, né? Aí você sentiu o que eu falei? Ah, não senti, eu senti. Então é isso, né? Você sente e, naturalmente, o conhecimento ele entra da boca para dentro, não pelo ouvido. Claro que você escuta, mas ele vai goela abaixo. Então, o estômago vai digerir o conhecimento e vai passar para o seu corpo, né? E, automaticamente, mais para frente, você começa a ter os lampejos, começa a ter as ideias, começam a acontecer as coisas na sua vida. Isso que é legal, tá? Então, assim, você vai entendendo, né, que todo esse caminho, ele é muito simples, né? E vale muito a pena você ir adiante, né? A hora que você puder, entra no site, adquire um livro, né? Qualquer um deles, né? Você pode começar pelo primeiro, o Arte do Equilíbrio, tem o Arte do Equilíbrio segunda edição, que ele é mais completo, né? Ele tem muito mais coisas, a gente redesenhou a primeira ideia, foi o primeiro livro, né? Depois você tem o Ho'oponopono, a Chama Verde-Limão, você tem as 7 lições, né? A Verdade do Verbo. Tem uma sequência de coisas, né? De livros, são mais de 20, para você estar desenvolvendo isso. E tem 3 que são capa preta, que são autoconhecimento puro, que é legal você ler uma página por dia e poder procurar degustar aquilo, sentir o conhecimento em você, né? Aí você vai falar assim, cara, metafísica é muito legal, né? E tudo envolve números, né? Matemática, tudo, né? Porque se você não tem números, não tem a matemática ao seu lado, você não tem nada, né? Tudo tem que ser desenvolvido pela construção, porque a ideia, né, quando ela vem da quinta dimensão para a quarta, para chegar na terceira,
a ideia, ela vem em números, né? Então, por exemplo, um alemão quer uma ideia, o brasileiro quer uma ideia, o japonês quer uma ideia, o americano, enfim. Cada nacionalidade talvez busque a mesma ideia, a mesma coisa, saber a mesma coisa. Então, aquela coisa, ela tem números que vibram aquilo lá. Então, ela vem por números e depois ela é transformada em letras para que essas nacionalidades compreendam, porque vai transformar na língua daquele que está buscando. Então, por exemplo, quantas letras existem? Né? Hoje, 27. Eram 22, hoje é 27, né? Alguém pode ter inventado mais alguma, enfim, mas é isso. Quantos números existem? Ao silêncio. Não dá para saber, é infinito. Tudo aquilo que eu coloco atenção em números vai longe. Tem um curso que eu ministro ele, que assim, o 1 que vai na frente de zeros, ele potencializa os zeros, porque eu posso ter milhões de zeros, se eu não tiver nada na frente, é zero. Né? Mas quando eu tenho 1 na frente, cada zero que eu coloco, olha quanto vale isso. Então, falar que zero não vale nada, não pode falar. Né? Então, agora eu compro um carro 0 quilômetro, que não é de graça e que não é barato, porque ele é 0 quilômetro, tem um valor dele. Né? Então, os números, eles são infinitos. E quando eu começo a tocá-los, conhecê-los, me aprofundar nesses números, eu começo a viver um estado infinito. As coisas começam a me abraçar de uma maneira totalmente infinita. Né? Todo mês nós temos uma aula de numerologia que você pode fazer, qualquer uma delas, né? Elas têm começo, meio e fim, e você vai entender um pouco mais sobre isso. Né? O que são os números, né? O que eles constituem, no que eles te favorecem, quais os caminhos que eu posso saber, perceber, conhecer através dos números, que eu posso criar através de números e assim por diante, né? Então, mesmo quando eu medito 12 minutos, eu estou pausando 12 minutos. Eu estou usando a numeração. Né? Um chama de geometria sagrada, outros... Existem vários nomes, tudo é rótulo. Tudo é um rótulo, né? Mas são números, né? Todo o caminho, né? Ele envolve números. Você percebe ou não, né? Mas quando eu coloco a atenção nele, e aí voltamos àquilo da atenção, eu estou nos números. E por estar nos números, eu vivo um caminho infinito. Eu tenho acesso a tudo, porque tudo é números. Né? Então, assim, quando você conhecer os números profundamente, conhecerás o amor. Né? O amor, ele está totalmente conectado a uma construção numérica. Então, quanto mais eu vou buscando isso, eu vou crescendo, né? Só para ilustrar, depois a gente se aprofunda nisso uma hora, mas o amor está conectado à numeração Fibonacci, né? Os números de Fibonacci. E uma hora a gente fala sobre isso, né? Só para você poder entender. Quem não sabe o que é também não se preocupa com isso, e a gente vai explicar só para vocês poderem entender o quanto você pode estar aprendendo, o quanto pode estar usando isso, o quanto pode estar crescendo, né? E se elevando a resultados aí magníficos, gigantes, né? Que trazem para você aí grandes resultados para a sua vida, porque você começou a abraçar um conhecimento que também te abraça, né? E assim sucessivamente, né? Então, hoje, né, nós estamos no dia 23, tá? Hoje à noite nós temos
encontro de oração, né? Mas ele é um movimento onde tudo acontece de uma maneira muito forte, né? E amanhã você já pode participar, porque no dia 24 temos um encontro online falando sobre dinheiro, né? Então, o que acontece? O dinheiro, ele é um estado espiritual, né? Quando você começa a estudar cada vez mais todo o mundo metafísico, o mundo externo, você acessa isso, porque o dinheiro está dentro disso, né? Ele se transforma, ele aparece de alguma forma, né? Por isso que as pessoas conseguem multiplicá-lo ou conseguem ficar sem ele, né? De uma maneira ou de outra, né? Então, toda a construção de conhecimento, né, ela está aí para poder alavancar tudo isso. Então, por exemplo, no dia 25, às 9h30 da manhã, nós temos o encontro da Hóstia Angélica, que é online e presencial. Depois, às 14 horas, aí que eu quero chamar a atenção de você, nós temos um curso de numerologia, né, que é presencial e online, onde você vai aprender a construir o seu mapa. Quer dizer, é uma das aulas, né, são 10 aulas, essa é a segunda aula, né? Mesmo que você não fez a primeira, depois você faz ela em EAD, se você quiser, mas pelo menos participa para poder entender como tudo isso se constrói, como é que os números funcionam, como é que você consegue caminhar dentro disso, né? E o resultado ele vai surgindo de uma maneira, né, ou de outra, porque você está tocando numa coisa sagrada, né? Fora isso, no site você encontra os EADs, né, os livros, as velas, tudo ali para você poder estar utilizando para situações, para caminhos, e assim por diante. Tudo isso é uma extensão do conhecimento, né? Você agrega um trabalho, você fortalece ele quando você faz um movimento, acendendo uma vela, lendo uma página do livro, usando um apelo, fazendo um movimento, e assim por diante. O caminho do estudo, ele é integral e constante, né? Todos os trabalhos, tanto de prosperidade como de dinheiro, de abundância, eu sempre falo isso, transforme a maior parte do seu tempo em oração. Quanto mais você usa o movimento, reza, ora, mas isso de uma maneira ordenada, né, de usando as orações certas, os caminhos certos, você obtém o resultado inevitável. Ele vem até você, porque você começou a usar um caminho que te favorece cada vez mais, né? E com isso você vai crescendo dentro disso. Então, depois vocês anotem aí o canal, né, do Instituto, YouTube, Instituto de Expansão da Consciência Alma do Mundo, e o nosso site, institutoalmadomundo.com.br, né? Eu vou fazer, então, a nossa chama verde limão 3 vezes, eu quero que vocês aí se concentrem nas suas coisas, né? Nas pessoas envolvidas, nas situações, para que a gente possa elevar essa frequência cada vez mais e trazer para a gente tudo aquilo que é necessário, né? Nós estamos aí vivendo uma fase de transformação do mundo, no qual tem muita coisa para se colocar em ordem, né? E se nós não colocarmos aí atenção, não trabalharmos para isso, a humanidade vai sofrer consequências. Isso não tem como escapar disso, né? É uma transformação que, para transformar, tem que mudar, tem que mexer, né? Ou a pessoa, ela entra em sintonia ou não, mas quantas pessoas estudam hoje ou buscam, né? Então, mesmo você que está conhecendo esse caminho, está ouvindo pela primeira vez, né? Você pode até achar, às vezes, alguma coisa estranha, diferente, mas você consegue compreender. E você pode falar assim, puxa, mas eu penso assim também, né? Nossa, eu já fiz esse tipo de movimento, sabe? Isso, não sei o que lá e tal. Então, você começa a entrar dentro disso, porque isso te pertence. Então, não tem como você não viver isso, porque você veio disso, o conhecimento está dentro de você. E você vai abrindo isso cada vez mais. É que a contaminação foi tão grande no universo que as pessoas perderam todo o acesso a tudo aquilo que é bom, que é belo e que é grande.
Manifesta a chama verde-limão. Vamos colocar atenção para a gente poder começar a construir uma vida diferente, uma vida melhor, um caminho mais elevado e assim por diante. Tá bom, gente? Vamos lá. Eu sou a Yan. A chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói no meio do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, e o meu volume aumenta. E para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou a Yam. Ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me onde deveis, eu cumprirei a minha missão. Eu sou a Yam. A chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente a situação, instala-te para morar. Aquece, espalha a venta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o reverso das coisas. Ayam, nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós te pedimos, tem ensinado nessa situação, e tem parado de torno e por dentro. Aquece, ó poderoso chama verde-limão, e faz aumentar a carapaça de mentira que está vindo dessa situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação, que eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderoso chama verde-limão, corre na situação, e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece a altura escondida da coisa e coloca a nu. Ayam, e eu te agradeço o apelo que atendeste. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderoso chama verde-limão, nós agradecemos os apelos que nos esqueceram de empregar. Ayam. Eu sou Ayam. A chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas e nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói no meio do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição e fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta. E para terminar, a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo. Enviai-me no dever e cumprirei a minha missão. Eu sou Ayam. A chama verde-limão que clarifica as situações. Chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis, chama verde-limão dos milhares de sóis. Corre docemente nessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha, te aumenta de volume e mostra-nos para terminar a estrutura da coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra o universo das coisas. Ayam, nós agradecemos porque atendeste ao nosso apelo. Eu peço, comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuares nessa situação e te espalhares em torno e por dentro. Aquece, ó poderosa chama verde-limão, e faz aumentar a carapaça de mentira em que se vive essa situação. Ayam, eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama verde-limão, corre na situação, e aquece, a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece aos alturas escondidas da coisa e coloca a nu. Ayam, eu te agradeço o apelo que atendestes. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama verde-limão, nós agradecemos apelos que nos esqueceram de empregar. Ayam. Terceira vez, eu sou Ayam, a chama verde-limão que se insinua nas coisas, nas pessoas, nas situações que parecem inexpugnáveis e que as destrói em nome do bom, do bem e do verdadeiro. Eu caminho sobre a terra, me instalo sobre a condição, eu fico embaixo, aqueço, o meu volume aumenta e para terminar a condição rebenta e se clarifica. Eu sou Ayam, ao vosso serviço, meus filhos do meio do mundo, enviai-me onde deveis e cumprirei minha missão. Eu sou Ayam, a chama verde-limão clarifica as situações. Chama verde-limão aos milhares de sóis, chama verde-limão aos milhares de sóis, chama verde-limão aos milhares de sóis. Corre docemente dessa situação, instala-te para morar, aquece, espalha, aumenta de volume e mostra-nos para terminar a coisa, a fim de que possamos remediá-la. Ó poderosa chama verde-limão, mostra-nos o resto das coisas. Ayam, nós te agradecemos porque atendesse ao nosso apelo. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó poderosa chama verde-limão, nós te pedimos, te insinuar nessa situação, e te espalhares em torno e por dentro.
aquece, 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 ó poderosa chama pelo limão e faz rebentar a carapaça de mentira em que está envolvida essa situação. Ayam, 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 eu sou Ayam, a lei da visão justa da situação. Eu peço e comando que esse apelo seja entendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Ó poderosa chama pelo limão, corre na situação, e aquece, 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 a fim de que a verdade apareça na tua luz, esclarece as alturas escondidas da coisa e coloca a luz. Ayam, 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 eu te agradeço o apelo que atendesses. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, poderosa chama pelo limão, nós agradecemos apenas que nós esqueceremos de empregar. Ayam, ayam, ayam. Tá feito aí. 3 vezes, né? Ternário, números, né? Então você multiplica, né? 3 vezes, ela se multiplica por 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e assim vai indo. E as coisas começam, né, a trazer resultados diferentes, né? Quando você põe atenção, começa a fazer um trabalho, então, por exemplo, você tem uma situação, você pega a chama de limão e lê 7 dias para aquilo. Pode ler uma vez, pode ler 3, aí você determina o que está acontecendo. Se é necessário uma ação mais rigorosa, mais branda, enfim, né? E você começa a consertar as coisas, né? De alguma maneira ou de outra, as coisas começam a melhorar, começam a caminhar de uma maneira diferente, né? Tudo aquilo que às vezes não faz parte da nossa vida, né? Começa a ser mostrado, começa a ir embora, e assim as coisas começam a acontecer, né? E os resultados chegam até você inesperadamente, você vai ficar aí surpreso com isso, né? Vamos lá. Nada é mais certo do que redescobrir os segredos dos séculos, entrando na estreita cooperação com a presença que nos faz e que nos fez, o poder que nos sustenta. Somente neste caminho está a esperança da humanidade. Somente este é o caminho para a prosperidade, a felicidade, o equilíbrio, a harmonia, né? Quando as pessoas começam aí a buscar conhecimento, né, as coisas começam a se realizar. Por exemplo, então você que eu falo assim, né? Abre aspas. Eu sou a poderosa presença, eu sou em ação. Fecha aspas. Dali para frente, eu liberei um movimento, um caminho, para poder começar a trazer uma realização, né? Então, toda a ideia, né, do nosso trabalho, vamos falar desse aqui, protocolo X, tá? É fazer o quê? É fazer vocês caminharem melhor, terem vidas melhores, né? Apenas ouvindo o caminho, ouvindo, né? Como eu falei para vocês, isso aqui não interfere na sua religião, se você tem, no seu caminho, na sua filosofia, se você não crê em nada, se você é ateu, não importa isso. Não importa porque é um conhecimento. Se você crê ou não crê, ele funciona do mesmo jeito, né? Então, quando a pessoa fala assim, mas se você não crê, não acontece. Olha, o importante é a ação, é fazer o movimento. Então, por exemplo, vocês estão ouvindo, ok? O que é estar ouvindo isso? É um movimento passivo, é uma inação, né? Você está lá ouvindo, você fala, sei lá, será que esse troço funciona e tal? Deixa eu falar, né? Mas é legal o cara falar legal aí, vamos ver, falar umas palavras positivas, boas e tal, eu creio que tá tudo bem, vou ouvir aí, eu ouço a rádio sempre, eu vou ouvir, tá? Outro pode falar, nossa, que bacana, eu sempre pensei assim também e tal, bom, enfim, tem de tudo, todo mundo, né, aquele que não gosta, tira e tal, né? É o que eu falo, né? Tem uns programas que estão gravados, se você gostou, compartilhe com seus amigos, se não gostou, compartilhe com as pessoas que você não gosta, né?
porque você está oferecendo para ela aquilo que você não gostou, né? Então, o que acontece, né? A construção verbal, a construção do conhecimento, começo, meio e fim. Pensamento, palavra, ação. Eu começo a construir um caminho de realização. Independente disso, é uma frequência que ela vai vibrar, né? Está trabalhando na atmosfera, né? E nesse ponto, estamos ajudando aí toda essa questão das ondas, né? Eu não sei bem como é que se chama isso, mas o Wi-Fi, da vida transmissão, a satélite, tudo isso que transmite, né? As antenas, enfim, também transmite de tudo, né? Tudo que é coisa interessante ou não, né? Então, quando você começa a construir um trabalho desse, está purificando essa atmosfera e trazendo caminhos melhores, no qual resultados começam a acontecer, né? Como uma aprendiz que mora aí no Rio, ela tinha uma situação, né? E aí, daqui a pouco, essa situação, ela se clarifica, né? Como diz no Chão Verde Limão. E ela falou, olha, tenho certeza que depois que você começou a fazer o programa, trazer os movimentos, né? Isso é fruto disso já, né? Então, não é questão de você falar que é o que não é. O importante é fazer. E é claro que o mundo ele é construído de uma maneira positiva, ele é construído para dar resultado, para trazer o que as pessoas querem, e não para tirar delas, para prejudicar, trazer problemas, e não, né? Mas as pessoas não colocam a atenção, né? Não tem sentido isso, né? É necessário colocar atenção nesse movimento. Então, por exemplo, poderosa presença, eu sou. Poderosa presença, eu sou. Poderosa presença, eu sou. Então, eu estou vibrando, né, um poder total dessa presença eu sou, né, que é o único princípio ativo da vida, do fluxo de vida, né? Então, as pessoas creem nisso ou não, sabem não, tanto faz, mas isso está acontecendo, né? Tem um princípio ativo que faz as coisas funcionarem e acontecerem, né? A própria história toda do mundo mostra isso, né? Tudo vai indo, às vezes, para um caminho estranho, daqui a pouco muda tudo, né? Então, sempre o universo, né, ele vai interferir, a natureza, tudo, né? O Criador vai interferir quando for necessário para começar a organizar e trazer a retidão, né? Retificar as coisas, né? Então, cabe a nós vivemos nesse movimento. Como eu estava falando para vocês, da inação. Então, você está ouvindo e está ali, observando e tal. Você está vivendo dentro de uma inação, né? O que é uma inação? A inação é a maior das ações. Por quê? Eu estou agindo sem agir. Não estou interferindo na vida de ninguém. Olha que interessante isso. Você está ouvindo o programa, vamos falar da gente, de nós. E aquilo está vibrando. Você está ouvindo lá. Estamos interferindo na vida de quem? De ninguém. É um ensinamento. Não é uma coisa, olha, porque daqui para frente é assim, assado, que você tem que parar com isso, tem que fazer aquilo, tem que isso aqui, se você não largar não vai acontecer nada, se você não fizer isso, não sei o que lá, não deu certo, não deu certo porque você não sei o que lá, não sei. Não. Faz, escuta, participa, é isso, tá? Bom, falei para vocês, nós temos grupos aí de estudo, um monte de coisa, e que às vezes não é nem estudo, porque os aprendizes deveriam estudar, né? Mas estão lá para ouvir alguma coisa. Só que a vida deles acaba funcionando melhor, porque está debaixo de um caminho, né? Que de uma maneira ou de outra, se ele faz ou não faz, ele está ouvindo, ele está observando, a atenção dele está ali, lembra, né? Então, nesta uma hora quase que a gente está conversando, 50 minutos, onde está a sua atenção? Aqui, você pode estar com um problema, com um monte de coisa, mas a sua atenção está aqui. Aí você sabe que todo dia o professor vai recitar a chama verde limão. Então, amanhã eu vou ouvir o programa e na chama verde limão eu me concentro nas minhas coisas. Ponto. Olha lá. O que é isso? Uma inação. A inação é a maior das ações, porque às vezes você não reagir, você não fazer nada, é mais difícil do que fazer, né? Mesmo quando alguém te ofende, te critica,
ou te processa, você fica pé da vida e você quer partir para cima. Não, dê as costas, dê as costas. Haja, não reaja. Né? Que é agir? Dá as costas, não dê atenção. Olha para o outro lado, põe a sua atenção em outro lugar. Porque se você colocar atenção ali, você aumenta o problema. Você está dentro do problema. Você está aumentando o ódio do outro lado. Então, eu emano amor e dou as costas. Pum, né? Então, com isso, eu estou construindo um caminho diferenciado. Não interfiro na vida de ninguém. A minha vida começa a melhorar. E, naturalmente, a minha vida melhorando, ao meu redor também melhora. Porque você melhorou. Gente, é uma situação clássica e antiga para burro. Uma laranja podre apodrece uma caixa. Então, se eu tiver uma caixa que não tem laranja podre, nunca vai apodrecer. Não tem como apodrecer. Não tem laranja podre. Perfeito? Então, o ensinamento, o estudo, é não ter a laranja podre, tirar a laranja podre do caminho. A laranja podre, o que é? São os pesos, os erros, as coisas que não deram certo, relacionamentos passados, família, não sei o quê, piquiri, pararó, né, o que chamam de dívidas. Então, você já sabe que agora é compromisso. Então, acabou. Então, quando você mudou este ângulo, tudo passou a mudar. Sabe, gente? Pega uma hora, entra no site, né? institutoalmadomundo.com.br. Vê lá, que tem, hoje tem acho que uns 60 tipos de velas para situações que você vive, né? Se tiver alguma dúvida, entre em contato, né? Com a escola, tem os contatos lá na, no site, né? Todos os encontros de oração, dia de oração, aulas, tudo. Você está com uma situação? Põe seu nome lá no site. Tem um nominho lá para colocar, o lugar de colocar um nome, fazer aniversário, coloca seu nominho lá. Tudo é um trabalho de somar, de crescer. Gostou do programa? Compartilha com os outros. Não gostou? Compartilha com aquela pessoa que você não gosta. Pô, toma aí, vê isso aí que eu não gostei e tal. Então, você começa a agir não agindo. E de uma maneira ou de outra, o resultado começa a chegar até você, porque você está fazendo um movimento. Simples assim, né? Então, com isso, o que acontece? Tudo que nós estamos aqui conversando, falando, estudando, aprendendo, é um bate-papo. Não é além disso, é um bate-papo, né? A aula seria uma coisa muito mais profunda, né? Então, nessa inação que nós estamos vivendo aqui, todos nós, é um bate-papo, né? Ouve quem quer, escuta quem quer e faz quem quer. Ponto. Acabou. E isso, de uma maneira ou de outra, está indo pelas ondas por aí, né? A frequência modulada e assim por diante, né? Tem vários nomes aí que eu não sei, não conheço, mas eu sei que vibra por aí, né? E com isso, né, as torres, as antenas e tudo, a atmosfera também está recebendo isso, está vibrando. Mesmo a pessoa que não está escutando, esse troço está vibrando aí, né? E, de alguma maneira, vai chegar naquele que necessita de ajuda. Está lá, meu Deus, aqui aconteceu tal coisa, e por que tudo isso, que eu não aguento mais, que eu... Bom, então, quando alguém lança um conhecimento, né, na atmosfera, esse conhecimento vai reverberar em todo o planeta. Ele vai expandir, né, em espiral, até tocar as paredes do planeta e volta e repercute. Aí chega até o meio, né, o ponto do eixo e volta. E assim fica indo e voltando. Então ele vai fazendo uma varredura, né, como se fosse um osciloscópio, ali, o ganho dele, tá fazendo a varredura para poder mostrar isso, né, e trazer o que é necessário. Então você vê no ponto da tela lá, pi, 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 ele está vibrando aqui, ali e tal, aonde ele está atuando, trabalhando e trazendo resultados, né? Então isso começa uma transformação lenta, mas é sólida, aonde transforma
não mais destransforma, né? Transformar significa ir além. Ir além significa levar ao infinito, aos números, né? Então, com isso, nós vamos agregando zeros, depois do número 1, por exemplo, nós somos o número 1, vamos colocar assim, esses zeros vão crescendo e vão aumentando cada vez mais. Aí está todo o resultado necessário, né, que nós vivemos. Perfeito, gente, né? Quero aqui agradecer a vocês pela companhia, já passou, já acabou, tá vendo? Nossa inação está feita. Participem das aulas, por favor, comecem a conhecer um pouco mais, estudem, é muito importante. Gostaria muito de estar com vocês juntos aí, poder discutir as coisas, colocar em ordem. Se quiserem marcar um atendimento também, entre no site lá e vejam os contatos, né? Para a gente poder caminhar e crescer e fazer isso caminhar cada vez melhor. Tá bom? É isso aí. Um excelente dia a todos. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Estamos juntos aí no Protocolo X, Gerador de Conhecimento, Instituto Expansão da Consciência. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado.